Hoje eu vou conversar um pouquinho com você a respeito da observação, né, da aula que eu fiz ontem. Eu fiz uma observação, né, da sua aula de matemática e hoje eu tô aqui, Gisele, para conversar um pouquinho com você sobre a sua aula, tá bom? Eu vou te dar um feedback daquilo que eu observei, tá bom? Então, a gente poderia pensar em duas coisas, né, em relação a esse feedback. Eu vou apontar para você os pontos positivos, os pontos fortes da sua aula, tá bom? E alguns pontos de melhoria. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos começar. Você se lembra, né, que a gente conversou um pouquinho antes de eu fazer a observação da sua aula a respeito do que eu iria olhar na aula? Você se lembra qual que era o primeiro ponto que eu disse para você que eu ia olhar da sua aula? Lembro-se, sempre tem o objetivo do que vai ser visto no dia, né? Naquela aula. Isso, exatamente. Eu observei que você colocou o objetivo escrito na lousa, foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Né? E aí você leu com os alunos o objetivo da aula. Você tem esse costume de sempre colocar o objetivo das suas aulas na lousa? Sim, sempre. É uma rotina já Isso. Eu acho importante que o aluno saiba o que vai ser visto naquele dia, o que vai ser discutido naquela aula. Então isso é um ponto muito assim, positivo, né, no trabalho que você fez. Você tem claro, né, que é importante o aluno saber o que vai acontecer na aula. Saber o que vai acontecer na aula. Isso, muito legal, tá? Bom, aí em seguida, o que aconteceu? Vamos recapitular um pouco. Você começou a fazer uma explicação de um exercício. Isso. Não é isso? Você explicou para os alunos um determinado exercício. Você saberia me dizer a diferença entre uma aula somente expositiva e uma aula que é expositiva e é também dialogada? Você tem claro essa diferença? Expositiva seria eu apenas falar e dialogada deixar que os alunos também participassem? Isso, do seu ponto, exatamente isso. Do seu ponto de vista, como que foi a sua aula? Ela foi apenas expositiva ou ela foi expositiva e dialogada? Foi mais expositiva, dialogada por alguns alunos que estavam participando, né? Não a maioria, mas alguns alunos sim, estavam participando. Tá. Quando que você percebeu que existia esse diálogo com os alunos? Em que momentos? Em que eu perguntava, né, lançava a pergunta para a sala para eles me passarem a resposta. Isso. Aliás, você fez muitas perguntas, isso é muito interessante, tá bom? Agora, um ponto de melhoria que a gente poderia verificar nesse aspecto, então assim, o ponto muito positivo é esse, você fez o diálogo. Então você leva o aluno a participar da aula, não é isso? Isso, Ele a acaba, intenção. O objetivo é esse. O objetivo é esse. Só que ao mesmo tempo, você mesma está me dizendo que alguns alunos apenas respondiam às suas perguntas. Você acha então que eram todos os alunos que estavam participando da sua aula ou havia alguns que não estavam participando? O que você acha? Eu acho que havia alguns que não estavam participando. Tá. Como é que você acha como que você poderia mudar a estratégia, né, desse diálogo com os alunos para que um maior número de alunos participasse da aula? O que você acha que poderia ser modificado? Seria assim, chamando o próprio aluno que eu vejo que não está participando, trazendo ele, né, para participação. A pergunta seria específica para ele? É um caminho, mas aí o interessante, vamos ver o que você acha. Você, por exemplo, quando você chamava, você fazia as perguntas, mas você não direcionava para ninguém. Não, era para a sala em geral. Para a sala em geral. O que você acha de, ao invés de você soltar a pergunta em geral, tá, você direcionar a pergunta para cada aluno nominalmente? O que você acha disso? Eu acho interessante. Você acha que nesse caminho daria para abarcar um maior número de alunos? Eu acho que eu alcançaria mais, sim. Tá. Então assim, agora eu vou te fazer uma outra pergunta. O que seria melhor? Você primeiro fazer a pergunta e aí nesse momento estaria todo mundo prestando atenção, porque você está fazendo a pergunta. E aí você depois se dirige ao aluno, ou ao contrário, você chama o aluno
prende a atenção dele e depois faz a pergunta? O que você acha que seria melhor? Acho que seria melhor prender a atenção do aluno e depois fazer a pergunta. Para ele, individualmente. Isso, individualmente. Mas você não acha que se, por exemplo, eu chamo o Joãozinho, eu já falo o nome dele, os demais, eles vão ficar atentos à pergunta que você vai fazer apenas para o Joãozinho? O que você acha? Eles vão ficar atentos? Ou eles podem pensar assim, a pergunta é para ele, eu não preciso pensar nela? Olha, no meu ponto de vista, eu já tentei fazer. Eles são assim, eles já ficam atentos para dar a resposta para o colega, se o colega não está sabendo. Entendi. Né? Então eles já falam baixinho. Entendi. Para ele poder responder. Tá. Né? Eu já fiz uma experiência assim e eles fizeram dessa forma. Ou seja, do seu ponto de vista, todos eles, né? Mesmo que a pergunta seja direcionada para um aluno, os demais também prestam atenção. Sim. Porque querem ajudar o colega. Querem ajudar o colega. Legal. Então, uma forma assim de você fazer com que o maior número de alunos participe da aula seria assim, não soltando a pergunta no geral para a classe, mas perguntando para cada aluno nominalmente, é isso? Tá, legal. Bom, além disso, você então fez várias perguntas e o que eu percebi, uma coisa assim que a gente tem que refletir um pouquinho, tá? Um ponto de melhoria é assim, você perguntava, mas eu senti que muitas vezes você logo já respondia. Você sentiu isso? Ou não? Você não percebeu isso? Você mesma respondia aquilo que você estava perguntando? Não percebi. Então, é uma coisa que das próximas vezes, nas próximas aulas que você for ministrar, tenta prestar atenção um pouquinho nisso, tá? Você pergunta, dá um tempinho para o aluno responder. Eu lembro que você falava assim, o delta é quanto? E você já dava o resultado. Então, se você pergunta, é importante que você dê uma pausa para que eles respondam, tá bom? Uma outra coisa assim que eu queria te orientar é que quando você for preparar a sua aula, é muito importante que você escolha boas perguntas para os alunos, tá? Uma boa aula, ela tem, é a aula em que o professor consegue determinar boas perguntas para fazer para os seus alunos. Então, no momento de você preparar a aula, já elenque que boas perguntas você poderia fazer para os alunos, tá bom? E sempre dando uma pausa para que ele responda, tá bom? Você deu um exercício também, logo em seguida. Eu lembro que você fez a explicação de um exercício e depois você fez um outro exercício para que eles fizessem sozinhos, não foi isso? Foi. Tá. Você não determinou um tempo, né? 5 minutos, 10 minutos ou 15 minutos para que eles fizessem o exercício. Você não determinou o tempo, não foi isso? Foi, não determinei. Você tem esse hábito de não determinar o tempo? Como que é? Como é que você costuma fazer? Então, muitas das vezes eu não determino o tempo. Tá. Eu passo entre as carteiras olhando quem está fazendo, quem não está fazendo. E quando eu percebo que a maioria terminou, então eu já vou para a lousa para fazer a correção, né? Ou eles vão fazendo a correção e já vou orientando ali entre as carteiras mesmo. Isso. Essa coisa de você circular pelas carteiras, né? Indo atender o aluno, você indo até o aluno, é muito legal, tá? É muito positivo. Mas eu queria que você se colocasse no lugar de um aluno. Vamos supor que você está fazendo um curso. Você como aluna, você acha, e aí você tem uma atividade para fazer. Você acha que seria importante para você saber quanto tempo você tem para fazer essa atividade? Sim, seria. Seria importante para você? Seria. O que você acha então de colocar isso como um hábito? Interessante. Tá? Porque quando a gente se coloca, né, como aluno, é importante pra gente saber, né, quanto tempo a gente tem para fazer cada coisa, cada atividade. Então pensa nisso, tá? Uma próxima vez, determina, né, dependendo do exercício, é você quem vai determinar o tempo, né, a quantidade de tempo necessária. Então 15 minutos, se forem necessário acrescentar mais alguns minutos, você pode acrescentar, não tem problema nenhum, tá? Mas é alguma coisa interessante para que você repense, tá bom?
Uma última pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Você tinha um objetivo na sua aula, né? Que você colocou lá no início, né, na lousa, claramente para os alunos. Você acha que você atingiu esses objetivos, ou esse objetivo? Parcialmente. Por quê? Por não ter a atenção de todos durante a aula. Eu acredito que parcialmente sim, eu alcancei. E você acha que com aquilo que eu te indiquei hoje, né, nessa conversa que a gente está tendo, você acha que aplicando, não é, essas modificações, você acha que você pode atingir esse objetivo numa aula que... Sim, acredito que sim, vou aplicar tudo que você me passou certinho, porque eu quero ver o resultado também. Entendi. Então tá. Eu queria te agradecer, tá, por você ter me dado a oportunidade de assistir tua aula, né? Você conversou comigo depois, né, a respeito de alguns pontos também. Eu queria te dizer, assim, por exemplo, a respeito de como você fala, né, da sua voz, que você fala bem alto. Então, o que eu quero te dizer? Que isso é um ponto muito positivo, tá? É o seu jeito de dar aula, tá bom? É uma característica sua. Existem pessoas que aprendem ouvindo, né? Cada um aprende de uma forma. Existem pessoas que aprendem ouvindo. Então, isso é um ponto positivo que você tem que valorizar. Tá? Eu percebi assim que você tem um domínio do conteúdo muito legal, ou seja, você não tem dificuldade naquilo que você está ensinando, tá bom? Isso também é um ponto muito positivo que só vai ajudar você no seu trabalho cada vez mais, tá bom? Queria te agradecer. Também quero te agradecer pelas dicas, que eu acho muito importante, vou aplicar em sala de aula também. Obrigada. Legal.